Ghost BSD. É isso aí, beleza? Tudo bem? Esse fim de semana aqui eu resolvi instalar esse sistema para conhecer, que é o Ghost BSD. E faz uns 3 dias que eu estou utilizando ele. E eu quero compartilhar um pouco aqui para quem gosta, para quem tem interesse, para quem tem curiosidade aí conhecer sobre esse sistema. Eu pretendo mostrar aí um pouco do sistema operacional, os aplicativos e fazer alguns comentários aí sobre a minha experiência aqui com esse sistema. Faz apenas 3 dias que eu estou utilizando ele, e então não é muita coisa. É a primeira vez que eu instalo, na verdade é a primeira vez que eu utilizo um BSD, né? Então o que eu falar aqui não leve como tão a sério, porque eu estou apenas compartilhando um pouco da minha experiência. Ok, dito isso, então vamos lá. A outra coisa também, o som está meio baixo aqui no sistema, o máximo que eu consegui configurar aqui foi dessa maneira. Então eu estou falando quase que beijando o microfone aqui. Então tá meio assim, né? Se o som ficar baixo, quer dizer que eu esqueci aí, eu me afastei do microfone, então. Mas eu vou tentar lembrar, ok? Então tá meio estranho o vídeo aqui hoje. Mas acho que vai dar certo. Então eu estou gravando diretamente aqui do sistema, instalei ele direto no HD. A instalação dele é fácil, porém um pouco diferente. E tem um monte de paranauês aqui, né? Eu instalei ele sexta-feira, hoje é domingo, né? É o final de semana. O final de semana, eu tive um final de semana BSD aqui, né? E seria um final de semana do capeta, como fala, né? Já que o mascote aí do BSD é um capetinha, né? Ele tá fazendo jus ao negócio. Tá bem, né? Tá bem, meio um pouquinho de desafio aqui com esse sistema. Bom, como vocês podem ver aqui, essa aqui é a área de trabalho dele, né? Tem um papel de parede aqui, você pode configurar. A interface gráfica é o Mate. E, bom, olhando assim, você vai achar que é um Linux utilizando a interface gráfica do Mate, né? A questão aqui é que tem um ícone aqui um logotipo do Ghost, que é um G. A outra coisa também, né, já eu vou falando aqui, tá? Não sei se eu vou lembrar de tudo que eu tenho pra falar, mas conforme eu for falando, eu vou falando, beleza? Aliás, eu vou lembrando, eu vou falando das coisas que eu encontrei aqui. E se você pegar para pesquisar aí algumas versões do FreeBSD, né, que o Ghost BSD ele é um derivado do TrueOS. E por sua vez o TrueOS é o derivado do FreeBSD. Mas antigamente ele era baseado diretamente do FreeBSD. Só que então o nome aqui, né, Ghost BSD é um nome, né, seria fantasma. E tem algumas o mascotinho do FreeBSD é um diabo, né, um diabinho. O nome dele é Beast. Tanto que o slogan poderia ser, né, Beast the Best, né, ia combinar. Beast é referente a uma besta, sei lá, um diabinho. E tem uns nomes meio assim, sombrios, não sei por que veio, né, esse BSD. Então tem o Ghost, tem tem um outro que se chama Midnight BSD, né, fora os que eu não conheço aí. Bom, enfim, né, tem essas curiosidades aqui, né, dos derivados do BSD. Então vou mostrar aqui um pouquinho do do, do site aqui do Ghost. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. E depois do site eu vou mostrar aqui um pouco dos aplicativos, o gerenciador de programas dele, o terminal e algumas coisas sobre a instalação. Tá? Então vai ser isso aqui o vídeo. Bom, eu deixei uns sites, alguns links separados aqui, né? Mas o meu sistema travou e aí, mas tá, continua aqui. Meu sistema travou algumas vezes aqui. Essa aqui é a terceira instalação que eu fiz, né? Mas está dando tudo certo. Tirando as curvas, né? Tá tudo reto. Bom, então esse aqui é o site do Ghost, né? Como você pode ver, essa aqui é uma foto aí do sistema. Ele veio exatamente dessa maneira aqui, né? A única coisa que mudou aqui eu mudei o plano de fundo.
Então aqui ele fala, o sistema BSD, ele é simples, ele foi feito, ele é uma versão do FreeBSD, mas para iniciantes. Então, para quem nunca utilizou alguma versão do BSD, eu acredito que essa aqui seja a mais fácil de para quem está começando, para quem quer conhecer. Então aqui tem algumas notícias, ele fala um pouco sobre o sistema, simples, elegante, BSD e tal. Aqui tem um monte de artigos, desde 2012, eu acho que tem artigo aqui. O sistema vem desde 2010. Aí se você quiser fazer, aqui tem a comunidade, tem parte de problemas, contribuir, lojas, doações e aqui você pode baixar. Aqui você pode baixar a ISO, a imagem de instalação. Ele tem apenas a arquitetura 64-bit. Então aqui tem o link direto, aí tem os espelhos para você baixar França, Canadá, Estados Unidos. Essa distro aqui, ela é do Canadá, tá? Essa versão é feita pelo pessoal do Canadá, porém tem alguns dos desenvolvedores principais também são de outros países, acho que é Itália, não me lembro agora o nome do outro país. Então você pode baixar via torrent aqui também. E essa aqui é a versão que eu estou utilizando, que ela vem com a interface gráfica do Mate. Ela tem 2 GB e pouco aí. Ela é um pouco grande porque ela vem em alguns drivers. Assim que você pode utilizar ele em Live CD, né, para conhecer o sistema antes de instalar. E aí assim que dá o boot, ele pergunta se você quer abrir a o sistema para conhecer no modo normal ou então no modo gráfico com o driver da Nvidia, com o driver da Intel, da AMD. Tem também para VirtualBox. Então a imagem de instalação dele é um pouquinho maior, porque ele já vem com esses drivers proprietários, né? Então é uma parte interessante aqui desse sistema. Então essa aqui é a imagem oficial do Ghost BSD, que vem com a Almaty. E essa aqui é a versão com XFCE, e ela é feita pela comunidade do Ghost BSD. E também eles estão desenvolvendo aí uma versão com a comunidade do Ghost, está desenvolvendo uma versão aí com o KDE Plasma. Né? Se você estiver interessado, quiser ir lá ajudar, né? Estão de portas abertas aí. E depois tem aqui mais uma versão, que é uma versão com os desenvolvimentos mais recentes. Essa aqui eu não peguei para testar, tá? Então tem essas 3 versões aí para conhecer. Depois aqui na Wikipedia, tá, aqui no Ghost também, se você quiser saber um pouco mais da história, ele fala aqui, entre outras informações. E aqui na Wikipedia tem um pouquinho aqui sobre o Ghost USB, aliás, USB não, BSD. Então ele fala aí que ele é baseado no TrueOS, né, e dos ambientes gráficos que tem e tal. Antigamente ele era baseado no GNOME. E aqui embaixo ele fala as versões, desde quando começou. Começou em 2010 e aí, né, com a interface gráfica do GNOME, baseando-se no FreeBSD, na versão 8. Aí ele vai até aqui embaixo, até 2017, ele ainda, até na versão 11 do FreeBSD, ele utilizava aqui já a interface gráfica do Mate e o XFCE. Né? Então aqui ele vai falando cada versão, o que ele foi adicionando, o que foi mudando. Né? Então de 2010 a 2017 FreeBSD. A partir disso, aqui em novembro de 2018 ele passou a ser baseado no TrueOS. E assim ficou. A última versão foi agora dia 13 de abril. Né? A versão 19.04, que é a que eu estou utilizando. Ok, eu acredito que é isso. Ele dá algumas informações aqui. Ele fala que assim, os requisitos mínimos recomendados é 1 GB de RAM. Não. Mas nem pensar. 1 GB de RAM, seu sistema vai travar. Aqui eu recomendo, eu não sou profissional, né, mas eu recomendo, pelo meu uso aqui, pelo menos 4 GB de RAM para usar esse sistema. E 20 GB é o mínimo do mínimo aqui, né? O bom é ter mais. Mas de memória RAM, apesar dele trazer a interface gráfica do Mate, não é tão levinho não. Inicialmente ele é leve, mas depois você abriu o navegador já está nos 2 GB de RAM. Esse programa esse navegador que eu estou utilizando com 4 abas abertas já está utilizando 2 GB. Né? Se eu abrir aqui o monitor do sistema, vou abrir aqui, ferramentas, monitor do Mate.
Aqui, ó, 2,2 GB. Eu estou utilizando um navegador e um gravador de vídeo, só isso. E já está aqui, ó, 2 gigabytes de RAM. Então não é tão levinho assim, não. A não ser que você utilize uma aba por vez, né? Então, bom, enfim. Então, entre outras informações aqui, ele fala, né, que o modelo do software versão é livre, né? Ele é baseado no FreeBSD. A última versão, o mercado alvo são usuários iniciantes, tá? Mas para quem eu acredito que seja bom que a pessoa tenha uma certa experiência com Linux antes de utilizar o BSD, né? Porque não é tão simples, não, é um pouquinho mais é uma dificuldade um pouco maior. O tipo de pacote aqui, ele utiliza o PKG, que é para o que instala e remove, o que gerencia os pacotes aqui no sistema. Arquitetura apenas 64 bit, gestação de pacotes, núcleo, monolítico, interface MAT, licença, página oficial, é isso aí. Então isso aqui na DistroWatch também fala um pouquinho dele, BSD, TrueOS, que ele é baseado aqui, o país de origem Canadá. A posição dele na DistroWatch na última semana, como que é? 70º seria isso? Não deu para entender aí, né? Então essa é a posição dele neste momento aqui na DistroWatch. Aqui ele fala também, né? São as informações parecidas, que ele é baseado no TrueOS, que o TrueOS por sua vez é baseado no FreeBSD. Ele fala um pouquinho dos pacotes, etc. E eu recomendo, por fim, este site, que eu encontrei em um artigo bem legal, se você quiser saber mais detalhes aí sobre o BSD, umas informações bem interessantes, esse artigo aqui fala, né? Ele parece ser grande, mas não é tão grande não, e é bem legal de se ler. O título do vídeo aqui já é interessante, né? Conheço o FreeBSD, um sistema do capeta, né? Acho que é no bom sentido aí, né, da palavra. Então ele até explica aqui, né, falando, né, ele fala do mascotinho, do BSD, por que é esse mascote, né? Já vou dando um spoiler então aqui desse artigo, que tem esse demônio que faz referência aos daemons. E que seriam os daemons? Daemons seria aí um componente do sistema que trabalha em background, né, por trás das cortinas. É ele que aloca os recursos. Quando você aciona algum recurso, é ele que faz essa ponte aí entre os sistemas, os programas. Deve ser algo mais ou menos assim. Então ele é um tipo de aplicativo que você não vê ele trabalhar. Ele tá trabalhando, mas você nem percebe, né? São os daemons. Então é referente a isso. E acho que seria essa analogia aí do diabinho do Beast, que é o nome dele. Beast é o nome do simpático demônio símbolo do BSD. Bom, entre outras coisas aqui interessantes, né? O que significa o termo daemon. Ele fala que tem a ver algo com demônio e tal. Na verdade, né, nas épocas antigas, não é bem isso, né? Demônio seriam seres aí que ajudavam os seres humanos e tem tanto o lado positivo quanto o negativo, né? E as pessoas acabaram colocando tudo pro lado negativo da coisa. Tanto que tem um filme que eu não lembro o nome, que tem os Daimons, que são os animais, né, que acompanham as pessoas. Eu esqueci o nome do filme, meu. Mas faz muito tempo que eu assisti. A Nárnia? Acho que é isso. Não sei se era Nárnia. Não lembro. Bom, e tem esses daimons aí que eram os bichinhos, os animais, tipo uns animais de poder que acompanhavam as pessoas, enfim. Né? E falando nisso, tem uma analogia que né, o ser humano, se você pegar e fazer uma analogia entre o ser humano e o computador, tem muitas semelhanças, muitas coisas que a gente pode fazer aí. Uma comparação, né? Tipo, coisas mais simples como o processador seria o coração do ser humano, né? A memória seria o cérebro humano, né? A memória RAM. Aí tem a outra memória lá que a memória RAM seria tipo o córtex, o córtex, né, o frontal, vai. E a memória ROM seria os instintos, aquela coisa que já vem pré-programada já. Enfim, tem diversos detalhes. E o daemon, né, poderia ser
os nossos pensamentos que estão lá no inconsciente, né? Tudo trabalhando, a gente nem percebe, mas está tudo ali, pô, trabalhando em background dentro da gente. Tanto que, né, pode ser de uma maneira positiva ou negativa, né? Que seria os diabos ou os anjos aí. Então, né, o ser humano é bem semelhante ao computador. Se você pegar, né, toda a estrutura, a engenharia, só que o ser humano acho que é um pouco mais complexo, né? Enfim, então tem esse artigo aqui que é bem interessante para se ler. Ele fala bastante coisa aí, né, sobre o kernel dele, a aparência, as principais diferenças, semelhanças do BSD com o Linux, né, comandos do terminal, entre outras coisas, ok? Bom, tem tanta coisa que eu vi aqui, mas eu acho que eu não vou lembrar, né? E eu não quis anotar, porque eu quis fazer tudo de cabeça. Então vamos lá, vamos ver o que eu vou lembrar aqui. Bom, vamos lá. Então aqui são as opções, né? Pode ver que é o Mate, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma do Linux. E aqui os programas também, você vai notar que são todos os programas que estão aqui, você encontra no Linux também, a parte do escritório, ele vem com o LibreOffice. Está em inglês, eu instalei em português o sistema. Tá, parando por aqui, agora voltando aqui, vamos falar um pouco da instalação. É, é, a instalação foi simples, né? Assim que você abre o Live CD, ele vai abrindo essa tela aqui normal, com a interface gráfica, aí vai ter um ícone aqui do instalador. Abrindo ele, você vai escolher idioma, teclado e tal. Aí vai chegar uma hora que ele vai pedir para você escolher a partição. E aqui o sistema de arquivos é diferente, é o ZFS e tem o UFS, USF, né? Então tem dois tipos de sistemas de arquivo. E aí você tem duas maneiras que ele vai utilizar o seu HD inteiro. E tem uma maneira que ele vai te dar a opção de particionar seu disco. Só que a maneira de particionar o disco não vai ser no sistema de arquivos ZFS, vai ser no USF. E foi nessa que eu instalei, tá? Então eu não instalei em ZFS. Dizem que o ZFS é o sistema de arquivos mais seguro e mais estável que existe. E também é outra coisa que, né, lendo algumas coisas sobre o BSD, eles falam que é o sistema mais estável que já se conheceu. Eu não concordo, né? Segundo a minha brevíssima experiência. Mas porque eu consegui quebrar o sistema aqui, né? Olha lá, eu consegui fazer uma proeza então. E eu não quebrei porque eu quis, hein? Eu quebrei porque deu uns pau aí. Bom, então a instalação tem essas opções. Aí, se você for utilizar o HD inteiro, então é tranquilo. Agora, se você tiver um backup, partições diferentes, como NTFS ou EXT4, BTRFS, enfim, não sei se vai ser legal. Agora, para quem vai usar o HD inteiro, eu acho que vai ser até que é interessante. Mesmo assim, essa versão aqui ocorreram alguns problemas que eu nem recomendo que se instale essa versão, a não ser que você queira conhecer e instalar aí, porque talvez pela mudança de hardware a compatibilidade também seja diferente, né? Bom, e depois, então eu instalei na maneira particionando o disco, porque eu tinha uns backups aí no mesmo HD, e deu tudo certo, ele não apagou meus arquivos de backup, apesar que eu já tinha feito um backup do backup, né? Um cara prevenido, mas né, tem que, né, eu ia falar um ditado aqui, mas eu esqueci, né? Um homem prevenido vale por dois, não sei se, enfim, né, não lembro o ditado. E deu tudo certo. Aí instalei, o sistema funcionou. Assim que você instala, ele vai te dar uma opção de atualizações. Aqui na central de controle do Mate tem algumas opções. Entre elas aqui tem Update Station. Que se eu clicar aqui, ele vai procurar por atualizações. Mas no momento está todo atualizado o meu sistema. Então ele vai atualizar aí em torno de uns 600 megabytes a primeira atualização. E beleza, depois disso não teve, né? Nesses 3 dias utilizando só teve essa atualização só. Depois é só você instalar os programas. Então é bem simples, nem precisa utilizar o terminal, tá? Que o terminal é questão de gosto mesmo, mas aqui nem encontrei, não houve necessidade. Eu só, na verdade até houve porque eu comecei a fuçar, tentava consertar umas coisas, mas basicamente não precisa utilizar, o sistema já vem de um jeito aí para você não ter que para evitar de utilizar o terminal, um usuário assim, né, mais convencional assim. Bom, então aqui voltando aos programas, tem o LibreOffice, esses programas aqui, todos que vieram com o sistema, a maioria deles aqui.
Os programas básicos aí ele vem praticamente, vem todos. O monitor do sistema eu já mostrei aqui, está consumindo aqui 2 GB. Aqui ele mostra os processos, é a mesma coisa que o monitor do sistema no Linux. Aqui ó, você vê aqui minhas partições que eu estou utilizando no momento. Que ele não mostra muita coisa aqui. Eu instalei o sistema, ele está utilizando 9 GB. Até que não está utilizando muito, né? Eu não instalei muitos programas. E aqui são os processos, eu posso matar eles aqui, excluir eles por aqui também. E aqui é o sistema, aqui ó, o nome do sistema FreeBSD, a versão, ele é baseado na versão 12 do FreeBSD, mas a versão do Ghost é a versão 19.04 do Ghost BSD, certo? E a versão do Mate é 1.22. Outra coisa também que falam aí do Ghost BSD é que o kernel dele não tem como você ficar instalando, como no Linux, que você fica mudando de kernel, né, se você quer um kernel versão tal, kernel baixa latência, essas coisas aí, parece que não tem dessa. Aqui é um kernel só e ele vai sofrendo atualizações e beleza, e pau na máquina, não tem essa não. Ele é tipo uma rolling release, só que ela não recebe, o foco do BSD não é tanto em atualizações do sistema, acho que ele foca mais na parte de aprimorar o sistema. Eles não focam tanto em inovar, assim, eles focam mais em aperfeiçoar o que eles já têm. Então aqui você não vai encontrar tantas atualizações assim, de evoluções, assim, né? Mais para atualizações para deixar o sistema mais mais estável. Ok, então pode ser que você instale no caso aqui eu estou utilizando o Mate 1.22. Eu acho que está utilizando a última versão. Não sei se eu estou enganado. Mas segundo alguns artigos que eu li, eles falam que você normalmente encontra versões anteriores, né, dos aplicativos do que não encontra as versões mais novas no BSD. Justamente porque eles não focam tanto em atualizar o sistema, eles focam mais na estabilidade. Bom, e aí, vamos lá, ferramentas aqui. Essas ferramentas, aqui está o terminal dele. O terminal, quando você instala o sistema também, ele vai te dar 8 opções de shell. Então tem o bash, aí tem um monte, que eu nem lembro o nome, TSH, sei lá, tem um monte. Tem 8 opções, e a padrão é a fish, né? Segundo eu li aí a respeito. Então eu estou utilizando aqui, não é o bash, é o fish. Dizem que é um dos shells aí mais fáceis de utilizar. Alguns comandos universais do terminal ele tem aqui, né? Por exemplo, se eu digitar ls, ele vai listar aqui o que eu tenho nessa pasta. No caso, eu estou na pasta Evandro. E entre outras funções aqui, por exemplo, se eu digitar exit, e ele vai fechar o terminal. Pode ver que ele ficou azul. Quando eu comecei a escrever, ele ficou vermelho. Se eu escrever errado, ele vai ficar em vermelho. Até não acertar um comando, até não chegar num comando que seja real, aí ele não fica azul. Então se eu der um enter aqui, não vai acontecer nada. Aí eu posso entrar como administrador aqui, eu posso entrar como sudosu, que eu vou entrar, ele pede a minha senha. E aí, entrando como root, eu posso fazer atualizações e instalar programas por aqui também. O gerenciador de pacotes dele é o PKG. E também existe uma outra maneira um outro gerenciador de pacotes. Na verdade é um outro comando aí que acho que utiliza o mesmo gerenciador de pacotes, mas é um outro comando. Eu achei isso aqui muito mais simples, né? Então para atualizar o sistema, aliás, atualizar a lista de os servidores dele, é PKG update. E ele vai ver, olha aí, é bem rápido, né? Não é que nem no Debian, no Linux, que parece aquela lista enorme de repositórios, né? Esse aqui já checou e está tudo certo. Aí se eu digitar upgrade, ele vai ver se tem alguma atualização. No momento não tem nenhuma atualização. Também que eu li num outro artigo aí, né? Eu não sei, não estou acreditando muito em umas coisas que eu li, não. Na verdade, a gente tem que questionar tudo, né? Até que se prove que seja verdadeiro.
e usar na prática, né? Então, pelo meu uso aqui, né, aliás, segundo eu li num site, fala que esse comando aqui, ó, pkg upgrade, se você der umas baqueadas no sistema, ele ficar meio ruinzinho e tal, meio, né, meio lento, meio xing-ling aí utilizando esse comando, ele vai dar uma restaurada no sistema. Se tiver alguma coisa quebrada, ele vai consertar. Mas não aconteceu comigo. O meu sistema começou a ficar meio estranho, eu utilizei esse comando e não consertou nada. Só se eu li errado o comando lá. Bom, então, mas eu recomendo aquele artigo, né, que eu vou deixar na descrição aí, aquele artigo do site lá, né, que fala sobre o BSD. Lá, acho que foi que eu encontrei. Então tem esses comandos aqui, se quiser instalar um pacote aqui é pkg install, aí eu vou digitar aqui, eu vou colocar esse programinha aqui, ó, God. Aí ele vai, não tá aqui, pkg install God, acho que não existe, vou colocar Go, acho que esse aqui existe. Olha lá, ele pergunta se eu quero instalar o Go aqui, eu nem sei que programa é esse. Né? Eu vou colocar aqui não sei o que é. Mas então é só assim, fazer isso para instalar. Agora para remover eu não me lembro o comando, né? Mas é só procurar aí na internet que você vai encontrar os comandos, apesar que você pode usar, tem um central de aplicativos dele aqui. Entre outros aqui, ó, o name, tracinho A, ele vai mostrar a versão aqui, ó, FreeBSD, release e tal, arquitetura, entre outros. Um comando que costuma utilizar no Linux, para ver o consumo de memória RAM, que é o free, um tracinho M, ele não funciona aqui nessa versão aqui do Shell. Tá? Mas os demais, outra coisa, um problema que eu encontrei aqui, eu costumo utilizar esse comando aqui, ó, shutdown, tracinho, H, aí aqui eu digito o número, o horário que eu quero desligar o computador, eu costumo programar ele para desligar. E nesse sistema aqui, eu programei ele para desligar, na hora que eu voltei no computador, o computador ele foi para desligar, mas ele trava, eu fiz 2 testes, ele trava, ele se mantém ligado lá naquela parte, quando o sistema está desligando, começa a aparecer aquelas linhas de comando, então ele trava nessa parte e não desliga de tudo. Então o sistema está dando problema e não está, ele faz que vai desligar, mas não desliga totalmente, né? Ele só fecha o sistema. Então esse comando ele funciona, mas não está finalizando. E tem um reboot também para reiniciar o sistema, entre outros. Acho que a maioria dos comandos universais do terminal irão funcionar aqui. Talvez tenha alguns diferentes, novos, que não tem nos outros shells e assim vai. Beleza? Praticamente é isso aqui no terminal, né? E depois aqui gráficos, alguns programas também conhecidos do Linux. Internet, ele vem com o navegador Mozilla Firefox. Aí eu instalei o Chromium. O Chromium, ele vem com o ícone do Google Chrome, mas não se engane, é o Chrome. Né? Para quem não conhece, vai utilizar, vai achar que é o Chrome, mas nem vai ver diferença. Né? O Chromium e o Chrome são bem parecidos no uso, só se for olhar os detalhes aí. Então ele vem com esse ícone para enganar os menos avisados. Não sei se foi de propósito, sem querer, porque aqui você vê, né, aqui, ó, a página está aberta, mas aqui embaixo ele está com o ícone verdadeiro, está azulzinho. Então lá em cima está o ícone falso. Então aí eu instalei o Chrome através do gerenciador de programas aqui do sistema. E ele vem com Transmission, o Opera eu instalei, tem a versão do Linux, pode ver, Linux versão. E tem a outra versão normal, só que as duas são versões antigas. Ele até acessa a internet, mas como é uma versão antiga, não vai dar para assistir, por exemplo, vídeos no YouTube. Então, você até acessa alguns sites para ler, mas para assistir, para mídia em geral, não sei se ele vai funcionar. Então, é uma versão antiga. Telegram, eu instalei, ele funciona também, está nos repositórios aqui do sistema. E o UGET, esse aqui veio, o Thunderbird veio com o sistema. Essa aqui é a segunda, na verdade eu falei que eu instalei 3 vezes, eu instalei acho que 2 vezes, tá? É que eu mexi tanto aqui que eu até perco a conta. Mas foram 2 vezes. Então na primeira vez eu tinha mais programas instalados aqui. Nessa segunda vez eu não coloquei tantos programas. E eu percebi que conforme eu instalava alguns programas, vinham alguns outros de bandeja. Por exemplo, eu instalei, não sei que programa que eu instalei aqui, o Dropbox veio parar aqui dentro. Aí ele tem emuladores também de jogos. Eu já utilizei, testei, funciona corretamente. Só que eu achei que dá umas travadinhas, dá uns lag aí, né? Mas depois ele estabiliza. Não sei se é porque eu percebi também que quando eu estava instalando algum programa, no gerenciador de programas dele aqui,
não na hora que está baixando, mas na hora que está instalando ele dá umas travadinhas aí, mas é só na hora que está instalando os programas. Tá? Apesar do sistema ter travado aí. Antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, ele travou 2 vezes comigo na hora que eu abri o VLC. Eu abri o VLC, eu fui num arquivo, eu abri ele travou. Aí na segunda vez, aí teve que desligar o computador, ligar novamente, abri o VLC no mesmo arquivo, travou. Aí o que eu fiz? Na terceira vez, eu abri primeiro o VLC, porque eu fui primeiro no arquivo e cliquei nele para abrir com o VLC. Aí nessa vez eu fui abrir o VLC e através do VLC acessei o arquivo e aí ele funcionou, né? É umas coisas, né? É umas coisas loucas aqui, né? E dessa maneira ele funcionou e beleza. Então o sistema deu umas travadas aqui, né? Não sei se ele é um sistema mais estável. Apesar que eu instalei no sistema de arquivo USF, né, não no ZFS. Né, que o ZFS, que o pessoal fala que é um dos mais estáveis que tem, tanto para backup também diz que é o melhor que tem para deixar servidores fazendo backup. Não sei se é questão de velocidade, segurança. Segurança também, né? Bom, então, mas esse sistema que eu instalei, nesse sistema de arquivos, não está, não, eu não diria que é estável, né? Mas beleza. Então, aqui som e vídeo, ele vem com VLC, Hitbox. Aí o sistema de som dele é diferente, ó, deixa eu mostrar aqui. Eu não consegui, meu som está muito baixo aqui, eu não consegui, instalei Pulse Audio, instalei um monte de coisa de áudio aqui, e foi por isso que eu quebrei meu sistema. Eu instalei um monte de coisa, eu queria aumentar o volume do microfone aqui e não aumentava nem com reza. E aí eu falei, aí depois que eu quebrei o sistema, eu deixei apenas esse aqui, que é a configuração do som original dele. Né? Eu posso configurar aqui efeito de som, hardware, entrada, saída, aplicativos. Se você ver aqui a entrada, meu microfone está no último. Mas eu percebo que eu mexo aqui e não muda muita coisa. O som dele é muito baixo. Né? E eu não consegui resolver. Mesmo instalando Pulse Audio, Pavo Control, Alsa Mixer, Pulse Effects, não deu certo, né? E tanto que eu quebrei o sistema. E por que eu quebrei o sistema? Já que eu estou falando nisso aqui, para quem for experimentar o sistema aí, cuidado, esse sistema aqui eu percebi o seguinte: você instala alguns aplicativos, beleza, na hora de instalar, tranquilo. E você vai perceber também que na hora de instalar aplicativos, alguns eles vão instalar no gerenciador de programas, ele vai mostrar que é 30 MB, por exemplo, para você baixar. Mas depois que você na hora que começa a baixar, você vai perceber que ele está baixando apenas 12 MB. Porque eu acho que o sistema ele utiliza muito do que já tem já no sistema, muito dos arquivos do sistema ele utiliza, então só baixa o que vai precisar para o programa funcionar. Então, quando você vai desinstalar na hora de desinstalar esses programas, porque você vai instalando um, outro, e eles vão ficando interlaçados, porque o mesmo programa utiliza recursos de vários programas utilizam os mesmos recursos do sistema. Então, na hora que você vai desinstalar eles, pode ser que desinstale algumas outras partes do sistema, e partes importantes do sistema. Como, por exemplo, eu instalei aqui um monte de coisa de áudio para tentar melhorar o som do meu microfone. Na hora que eu falei, eu vou desinstalar tudo, vou deixar só o original. Na hora que eu desinstalei o Pulse Audio, aqui na parte do Mate, por exemplo, que tem aqui a parte centro de controle, essa opção sumiu. Né? Na próxima inicialização que eu fiz, isso aqui sumiu, não estava mais, o centro de controle do Mate já era. E esse tema aqui, que é escuro, e os ícones também mudaram tudo, o tema ficou branco, os ícones mudaram, né? Aqueles ícones mais antigos. E beleza, falei, não, tá. Aí eu falei, vou instalar novamente. Aí eu fui no central de programas, estava lá, configuração do Mate e tal, instalei de novo. Aí o que acontece? Depois que eu inicializei o sistema não ligava mais a interface gráfica, ficava só em linha de comando. Até aí tentei instalar um monte de coisa. Tentei instalar GDM, LightDM, interface gráfica do Gnome, Mate e Xorg. Enfim, né? Foi do capeta o negócio. E então não deu certo, não consegui resolver o problema. Então, no Linux também acontece isso, né? Quando você instala um programa, quando você vai desinstalar ele, pode ser que ele corrompa o sistema. Mas eu achei que aqui é bem pior. Ele é bem mais entrelaçado, né? Tanto que eu fui desinstalar o Pulse Audio, desinstalou alguns componentes da interface gráfica, né, do central de controle do Mate, desinstalou meu gravador de vídeo
Entre outras coisas que eu depois não percebi aqui, mas ele, você desinstalar um, ele puxa uma carreta junto com ele. Então, cuidado, né? Se você for utilizar, na hora que for instalar, pensa bem, para pensar num programa que você não vai desinstalar depois, porque se for desinstalar, pode ser, provavelmente vai dar problema, né? Então é isso aqui, nessa parte, né? De som, que foi onde eu quebrei o sistema. Aqui então o calendário dele, a parte do conexão, tudo certinho, conecta, as áreas de trabalho, né? Que se clicar com o botão direito do mouse aqui, eu posso alterar o plano de fundo, ele traz algumas fotografias aqui próprias dele mesmo, não são do Mate, né? Tem umas páginas aqui, umas fotos da natureza muito bonitas, né? Isso aqui, uma planta de folha vermelha, e assim vai, né? Tem outras paisagens muito lindas aqui. Vou deixar essa floresta aqui. E aqui tem as configurações que você pode fazer. E aqui uma outra coisa interessante, o gerenciador de pastas dele é o Caja, né? E o que acontece aqui? Olha só isso aqui. Aqui são as pastas normais, né? O sistema de arquivos dele, a estrutura aqui das pastas é bem semelhante à do Linux. Pode ser, acho que tem uma ou algumas outras pastas aí de diferente, né? Na hora de você navegar aqui pelos sistemas de arquivo dele, né? Deixa eu ver aqui, ambiente, Evandro. Ele tá mostrando, não é isso que eu queria que ele mostrasse, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, que é a estrutura, né, como eles são organizados. Então, é as mesmas pastas que você vai encontrar no sistema de arquivo do Linux, né? A bin, boot, cd-rom, compact, o SR, mas vai ter umas 3 ou 4 pastas diferentes aí, né, compondo aqui no BSD. E se eu entrar aqui, olha, na minha pasta home e digitar Ctrl H, é a mesma coisa que no Linux, ele vai acessar as pastas ocultas e você pode aqui mexer, acessar onde você precisa. Para navegar aqui é bem semelhante ao Linux. Uma questão aqui é que esse monte de essa parte aqui, recuperação, mídia e tal, seriam minhas partições. Tem partição aqui que eu nem sabia que existia. Ele está parecendo são partições Ghost aqui. Que normalmente no Linux assim, ele não aparece esse monte de partição, mas apesar de aparecerem, elas não são acessadas. Eu não consigo acessar nada aqui, ó. Eu coloquei para acessar, ele já aparece aqui, ó. Não foi possível montar volume. Eu naveguei por dezenas de sites aí procurando alguma solução, tentei diversas soluções, não consegui resolver. O gerenciador de arquivos não acessa minhas pastas, minhas partições, então eu não consigo acessar meu backup, meus arquivos de música, meus documentos. Eu não consigo. Só a única coisa que eu consigo acessar aqui nesse sistema são os arquivos do próprio do BSD. Não consigo acessar nada, embora ele aponte que eles estão aqui. Inclusive o USB. Se eu plugar o USB aqui, ele não abre o USB. Então é o mesmo que acontece para minhas partições. E o meu CD, o meu tocador de DVD aqui, eu tive que tirar tinha um CD dentro. Eu tive que tirar ele de dentro porque ele ficava ativando toda hora, ele ficava tentando conectar, estava tentando ler o meu DVD, mas ele tipo fazia conexão e caía, sabe? Uma coisa assim, ele aparecia que abria e fechava. Então eu tive que tirar o DVD de dentro para ele poder parar de encher o saco aqui, que ele ficava toda hora tentando ler o meu DVD. Então eu não consegui acessar. Eu vi que na internet tem um monte de gente várias pessoas com esse problema. Eu entrei no fórum do Ghost BSD, tem lá até uns 2 tópicos relativos a isso, mas ambos sem resposta. Então eu não achei um ponto falho aí, né? E é de janeiro, não é de hoje não é da semana passada. É de janeiro deste ano e está sem responder até hoje, né? Sobre justamente esse problema que eu estou tendo aqui, que ele não conecta as partes, não monta as partições. E problema relativo a não ler USB também você encontra de monte aí, né? E eu não consegui resolver. E outra coisa também, depende da versão do BSD, tipo, da versão 11 para a versão 12 pode ser que a solução não seja a mesma, o mesmo problema, tem o mesmo problema, mas a solução é diferente por causa da versão.
E a comunidade, eu percebi que não é tão, não é tão fácil encontrar soluções, tá, para esse sistema. Acho que vai ter que garimpar bastante aí, dependendo do problema. Nesse problema que eu tive aqui, eu garimpei aí, garimpei. Fiquei com a cabeça fervendo aí de tanto, né, até que deu até sono, né, que nem meu vídeo aqui dá até sono de tanto que eu falo. Bom, é que é informação, né? Informação. Aí, bom, beleza. Não consegui resolver. Então aparece aqui tudo certinho, mas alguma outra coisa ele conecta, mas isso aqui, não nem sei, acho que é um boot lá do a partição que está com o Windows, eu acho. Então, não- beleza. Então ele teve esse problema aqui também, que é um ponto bem ruim, né? Se você para eu poder acessar meus arquivos através desse sistema, o que eu tive que eu tenho que fazer se eu quiser? Eu tenho que ir lá, deixar meus arquivos em nuvem e baixar de lá, né? Não acesso USB e nem minhas partições. Ponto muito falho aqui. Mas talvez em outras versões aí ele funcione, né? Eu espero que sim. Outra coisa também, acho que para acabar aqui, né? Aqui estão as preferências, né, de hardware para você configurar, as ferramentas dele aqui, né, pessoal, sobre mim, todas essas opções aqui, a parte de administração também, você vai encontrar aqui na central de controle. Então aqui tem a parte de administração, eu não utilizei, não cheguei a precisar da impressora. E aqui é para fazer o update do sistema, e aqui é o Software Station, que é o gerenciador de programas do Ghost BSD. Então ele demora um pouquinho aqui que ele atualiza a lista do ele sincroniza aí com o repositório do sistema. E aqui ele já mostra alguns pacotes. Acho que é por ordem, não sei. Bom, está mostrando alguns pacotes, os que estão assinalados é os que estão instalados aqui. Se eu quiser desinstalar, é só desmarcar aqui e aplicar, clicar em aplicar, que ele vai desinstalar. E aqui ao lado tem as categorias, tem idiomas, de vários idiomas aqui, chinês, alemão, francês, japonês, etc. Linguagem. Para o Firefox aqui eu não encontrei. O Mozilla Firefox está em inglês, não encontrei o tradutor dele, que geralmente no Linux você encontra. Quando não instala, o próprio sistema já não instala. Então ele não tem aqui, mas o Chrome eu instalei, ele já vem em português, né? Então beleza. Então aqui você encontra diversos idiomas e todos os programas, né? A parte de internet, que é o www, que seriam os navegadores, gerenciador de download, entre outros programas aí. Aqui você vai encontrar, tem bastante coisa também, é o repositório dele. Muitos programas que você encontra no Linux. Não sei se existe algum programa exclusivo do BSD. Até agora eu não vi. Dizem que existem algumas interfaces gráficas que são exclusivas do BSD, como o Lumina ou Lumina, mas eu já vi essa interface gráfica disponível lá no Spark Linux e eu instalei e funcionou. Então não é exclusiva. Eu acho que a partir do momento que é código aberto, não tem nada de exclusivo mais, né? Exclusividade. Acho que pode ser até momentânea, mas não para sempre. Então aqui você pode instalar, procurar seus aplicativos, ou então você digita aqui. Vou digitar aqui NVIDIA. NVIDIA. Cada letra que você digita, ele já começa a procurar. Então às vezes ele dá uma paradinha aí. Aqui o driver que eu estou utilizando é o driver proprietário da NVIDIA. A versão mais nova que ele tem aqui é 390, né? No Linux acho que está na versão 430 ou até mais. Então, na hora de instalar o sistema, se você utiliza uma placa NVIDIA, AMD ou Intel, já tem a opção de instalar o driver proprietário. Tá? Então, esse driver que foi instalado durante a instalação, ele já vem, né, no sistema. E aqui eu posso escolher, né? Quero desinstalar, instalar, e assim você pode procurar os programas aqui. Ele é um pouquinho semelhante ao Synaptic, que é lá do Linux. Ok? Então é tranquilo aqui para usar. Você escolhe o aplicativo que você quer, clica em aplicar para instalar. E para remover é só desmarcar e clicar em aplicar. Tem outras coisas aqui, mas eu nem sei o que se refere. Aqui, deixa eu ver. Ele não fala nada. Aqui acho que é online, e aqui é o que eu tenho instalado. Eu acho que é isso, né? Todos os que eu tenho instalado. E aqui é os que eu tenho, os que estão online para ser baixados. Beleza. Bom, aqui é
apesar dele instalar o driver já da NVIDIA, ele não vem com essa parte de controle aqui da NVIDIA. Então você precisa instalar, caso queira, né? NVIDIA Settings, então é bem fácil, Setup, algo assim. Você encontra aqui no gerenciador de programas. E aqui está a versão, ó, FreeBSD, a arquitetura, a versão do driver, tal. Eu posso configurar aqui, eu acho que eu nem configurei, está em alto, mas eu posso vir aqui, configurar. Aí só clicar em aplicar. Ok, beleza, tá certinho. Então aqui está o driver gráfico funcionando. Bom, aqui é o som, aqui é o mesmo que eu mostrei naquele momento lá. Mouse e monitores, você pode configurar aqui parte, né? Visão, internet, visual e comportamento, aparência, notificação, tal. Aparência, deixa eu ver que tem aqui plano de fundo, fonte, interface, isso aqui eu já tinha mostrado. Aqui ó, Station Tweak. Aqui você pode fazer algumas configurações. Aqui na área de trabalho, os ícones que irão aparecer, ó, por exemplo, volumes montados, eu retiro, aí ficam menos coisas. A lixeira, posso retirar também se quiser. Computador, aí deixo apenas aquele outro, né? Aqui a parte de interface, mostrar ícones, entre outras coisas. O layout está em Mate e Desktop, mas eu posso escolher aqui a Element, Class, Put, Notebook. Eu vou deixar assim mesmo. Aí, e aqui Window. Aqui acho que são os efeitos da janela. E aqui por fim, pessoal, aplicativo de sessão, os aplicativos que inicializam com sistemas, preferenciais, tecnologias, sobre mim e gerenciamento de arquivos. Eu tentei acessar por aqui, resolver as partições, mas não consegui também, não é por aqui que resolve. Eu acho que é isso, né? Bom, então o sistema é bonito, ele é rápido assim, usando, sabe, você percebe uma velocidade legal nele, mas ele dá umas travadinhas aí. Tava lembrando um pouco da época que eu utilizava o Windows XP, quando eu estava instalando algum programa, ele dava umas travadinhas, sabe? Que dá a impressão aqui que você tem pouca memória, mas no meu caso não é falta de memória. Tenho tanto a memória virtual quanto a memória física, que tem uma quantidade razoável, então não é esse o problema, é questão do sistema, né? E em relação a resolver o problema aqui, é um pouco escasso, pelo menos em português principalmente, e apesar de, não diria que é escasso o conteúdo sobre o Ghost BSD, mas a questão é o negócio lá resolver seu problema, e não é tão simples. Você vai ter que abrir o terminal, abrir arquivo de texto para escrever, adicionar alguns códigos, algumas linhas de código. Então, é um sistema assim. Essa aqui é a versão mais, segundo aí eu li, né? É a versão mais fácil para iniciantes, tá? Então, não sei se é verdade. Eu só usei essa, é a primeira vez que eu uso o BSD. Na verdade, eu já usei uma versão do BSD que é o Ubuntu, uma versão do Ubuntu BSD. E não foi legal também, não estava legal. Tá bem, tava, tava bem quebrado. Então, mais uma versão mesmo, assim, oficial do BSD, assim, acho que essa aqui é a primeira vez, e eu achei, assim, é legal, mas tá com, pelo menos essa aqui, por ser oficial lá do Ghost, a versão oficial, ainda tá deixando a desejar, pelo menos pro meu hardware aqui, pode ser que em outro hardware ele funcione melhor. Eles falam que o Ghost BSD, quanto mais novo for seu hardware, melhor ele funciona, porque o kernel deles é focado em hardwares novos. Tá? Então, quanto mais antigo o seu computador, mais fácil vai ter de dar problema, eles falam. Tem mais essa também, né? Não sei se aí é só usando na prática mesmo para saber, que é tanto hardware, tanto tipo, tanta marca e tanta configuração, né? Não dá para medir assim. Mas é isso que eles falam aí. Ok, então esse aqui é um pouquinho do Ghost BSD, né? O sistema do capeta. E é isso aí, beleza? Então, vou encerrando por aqui. Até mais. Talvez eu faça um vídeo aí mostrando como é que se instala essa versão do BSD. Eu instalei o VirtualBox aqui, mas ele não funcionou nessa versão. Então ele está disponível para instalar. Ele foi instalado, mas não abre. Então talvez futuramente aí, quando eu estiver com uma distro que esteja mais tranquilo aí eu faço um vídeo mostrando a instalação dele. Beleza? Então é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.